Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Isaías. Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente vai ler Isaías 17, 18 e 19. Bom dia, meu povo, a paz. Bora começar? Vamos lá, Isaías 17. Profecia contra Damasco, sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade, será um montante de ruínas. A cidade de Aroer será abandonada. Hão de passar por rebanhos, os quais se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco. Eis que o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor. Naquele dia a glória de Jacó será diminuída e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro se ajunta o trigo com o braço e colhe as espigas. Será como quem colhe as espigas no vale de Refaim, mas ainda ficarão algumas espigas como sacudidas oliveiras, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto. 4, 5 ramos produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obras de suas mãos, nem voltarão os olhos para os seus dedos, para o que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Será, nem para os lugares de incenso. Naquele dia a cidade deles serão fortificadas e ficarão nos lugares abandonados, no bosque, ou no alto da montanha, nos quais o passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque você se esqueceu do Deus da sua salvação, não se lembrou da rocha da sua fortaleza, ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar e fizer crescer na manhã seguinte, e as fizer florescer, ainda assim colherá e voará no dia da tribulação e nas dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como muitas águas, mas Deus as repreenderá. E fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento. É como um pó levantado pelo tufão ao anoitecer. Eis que há pavor, eis que amanhecerá o dia que não existe mais. Este é o destino daquele que despojam, a sorte daqueles que o saqueiam. Capítulo 18. Profecia contra a Etiópia. Ai da terra onde há de roçar muitas asas e insetos que há nos rios da Etiópia. Que envia embaixadores para o mar, em navios de papiro sobre as águas. Vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos e de pele lustrosa. Meu Deus, tô cega. Vão mensageiros valorosos de uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido de perto e de longe. Uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes. Quando a trombeta soar, escutem, porque o Senhor me disse, olhando para minha morada, estarei calmo como o ardor do sol, resplandecente como a nuvem do orvalho, no tempo quente da colheita, porque antes da vídima cair a flor, quando as uvas amadurecem, então podará brotos com foice, e cortará os ramos que estendem, todos serão deixados para as aves dos montes, e para os animais selvagens, sobre eles as aves de rapina passarão o verão, todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa, como é temido de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora,
cuja terra é dividida por rios, e este preste será levado ao lugar do nome, o Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Capítulo 19. Profecia contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, indo ao Egito, ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, cada um lutará contra o seu irmão e cada um contra o seu próximo, a cidade contra a cidade, reino contra reino, espírito dos egípcios. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles. Eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão seus ídolos, encantadores, médios, feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará, diz o Senhor dos exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido, e os canais exalarão mau cheiro. Os braços do Nilo diminuirão até secar, as canas e os juncos murcharão. A relva está junto do Nilo, junto das suas margens, e tudo que foi semeado, junto deles secarão e serão levados pelo vento, desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão, todos os que lançam anzóis no rio, e os que estendem nas redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados, os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, o príncipe de Zoan não tem juízo. Os sábios conselheiros de Faraó darão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer a Faraó: sou filho sábio, filho dos antigos reis. Onde estão agora os seus sábios? Eles agora anunciem e informem que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderão juízo. Os príncipes de Mefim estarão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos, levando o Egito e andar errante, o Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como bêbado quando escorrega. No seu próprio vômito para o Egito não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou a cauda, pela palma ou junco. O Egito e a Síria voltarão para o Senhor. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que agitará contra ela. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão do Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades da terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão jumentos ao Senhor dos Exércitos, e uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Na fronteira do país será levantada como uma coluna de honra do Senhor. Servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores. Ele lhe enviará salvador e defensor, e para quem há de o livrar. O Senhor dará de conhecer o Egito, os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles adorarão em sacrifícios e ofertas de cereais e farão votos ao Senhor e cumprirão. O Senhor, depois de os curar, eles se converterão ao Senhor e atenderá às orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos o abençoará, dizendo: bendito seja o Egito do meu povo, bendita seja a Síria, obra das minhas mãos, e bendito seja Israel, a minha herança. Eu quero ler 2 partezinhas para vocês, tá? Tá lá no capítulo 19 mesmo. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão.
e os fizeram andar errantes em todas as suas obras, como um bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito não há obra alguma que possa ser feita da cabeça ou da cauda pela palma de junco. Daí depois ele começa a falar como que vai ser o processo de conversão deles. E eu vou ler para vocês uma partezinha. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio do Egito, na fronteira do país, e será levantada uma coluna de honra ao Senhor. Servirá de sinal de testemunho do Senhor dos exércitos na terra do Egito, quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores. Eles lhe enviarão um salvador e defensor para que há de os livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e oferta de cereais. E farão votos ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios e ele ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor e lhes atenderá as orações e os curará. Quando eu estou lendo, são profecias contra 3 países. 3? Primeiro contra Damasco e Efraim, né? Vamos botar 2. Depois contra a Etiópia. 1, 2, 3, 4. E depois contra o Egito. Sabe? Todas as bases de idolatria, eles é que formaram esses povos. O Senhor, na verdade, ele está profetizando contra a idolatria de cada povo. Contra a falsa adoração, falsos deuses, contra deuses falsos levantados. Contra algo que é dentro deles, que é por eles. Como se eles... É verdade, eles se esqueceram de Deus. Parece que ele está falando com o Brasil, não é? Parece que ele está falando com você, parece que ele está falando comigo. O Senhor contando aqui como vai acontecer quando o Senhor... como iria acontecer quando o Senhor iria vir, iria destruir, iria fazer. Muitas coisas iriam acontecer. Só que pega um dado momento e ele fala de quando uma parte desses povos se voltam ao Senhor. Eles virão para o Senhor, clamarão a Deus e Deus os responderá. Deus será o seu socorro. Todas as vezes que houver uma pessoa clamando ao Senhor, Ele será o nosso socorro. Ontem aconteceu um negócio muito interessante. Eu estava tendo a semana de primícias na igreja. Eu amo a semana de primícias. E eu estava falando com Deus. E eu estava buscando respostas em Deus. Uma irmã muito querida saiu do lugar dela, me deu um abraço e falou: sua resposta é essa e essa. Não, gente, foi muito forte. Claro que eu tenho o WhatsApp da irmã, né? Eu tenho o WhatsApp dela. Eu já mandei o WhatsApp pra ela e falei assim: manda um áudio com tudo que você me falou. Olha, porque, pelo amor de Deus, para eu me relembrar das palavras do meu Senhor. Falei pra ela: ó, tudo que você me disse faz parte de contextos que eu tô vivendo e eu quero ouvir e reouvir e ouvir muitas vezes para eu não me esquecer do Deus da minha salvação, para eu não me esquecer que é Jesus, o meu Salvador, que é Deus quem faz e que eu preciso confiar num Deus que faz. Que quando as coisas saem do meu controle, elas ainda não saíram do controle de Deus e elas, na verdade, nunca vão sair. Pode ter fugido das minhas mãos, pode ter saído do meu controle, eu posso não ter expectativas terrenas, mas no Senhor eu terei todas as expectativas, porque para Deus não existe nada impossível, absolutamente nada impossível. Sabe a sua demanda? Se eu virar para vocês aqui, falar assim, escreve para mim no chat uma demanda impossível, de todas as demandas que vocês me escreverem, eu vou falar: não existe impossível. Isso aqui não é impossível. Isso aqui não é impossível. É engraçado que Deus fala com a gente na palavra que até a morte que nós, né, a pessoa imagina. Você enterra seu ente querido, ele tá ali. A Bíblia diz que Jesus venceu inclusive a morte e que no final dos tempos também venceríamos. É tão incrível um Deus assim, ele é tão forte. E eu vim aqui nessa manhã te dizer que não existe nada
impossível para Deus. Mas o pressuposto de não haver nada impossível para Deus é clamar. Quando você lê os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê a história de Jesus contada por 4 pessoas diferentes. Naquele tempo, 4 homens foram levantados para contar a mesma história. Existem muitas coisas comuns nessas histórias. E uma delas é de que todos aqueles que recebiam um grande milagre de Jesus, eles todos antes criam. A primeira coisa que o inimigo da tua alma vai fazer é tentar roubar a sua fé. Porque se ele retirar de você a sua fé, pronto, já é um passo à frente para ele fazer o que quiser dentro de você. O maior campo de batalha não é do corpo para fora, é do corpo para dentro, ela está na mente. A guerra entre o céu e o inferno, ela é uma guerra de argumentos. Pesado, né? Mas você sabe quais argumentos vão prevalecer na sua vida daquele que você está mais cheio? Nessa manhã, eu quero que você fale com você do que você está mais cheio. De argumentos terrenos ou de argumentos espirituais. De argumentos que vão te levar para o céu ou de argumentos que vão te aproximar do teu inimigo. Quem é que domina a sua vida? O medo? As circunstâncias ou a palavra? O mesmo Deus que prometeu é o mesmo Deus que cumpre. Existiam pessoas e pessoas e pessoas na época de Cristo e todas elas que receberam um milagre, todas, primeiro, precisaram crer no milagre. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você crê no seu milagre? Escreve para mim no chat. Você crê no seu milagre? Eu creio no meu milagre. Você crê no seu milagre? Eu sei que tem hora que é difícil confiar. Eu sei que tem hora que confiar é a maior prova de fé sobrenatural que existe na face da terra. Mas Deus não tem uma história natural para você. Deus não tem uma história natural para mim. A profecia é de uma história sobrenatural, é de um Deus que morreu, é de um Deus que ressuscitou, é de um Deus que reina, é de um Deus que conta a história da sua vida diante da ótica dele. E na ótica dele não é natural, é sobrenatural. Me responde, você crê ou você não crê? Porque se você escrever para mim que você não crê, eu quero te dizer, você vai ter que voltar do zero, fazer o caminho de volta e começar a crer. Poliana, mas está tão difícil crer, tá mesmo? Eu vou te dizer, crer não é uma tarefa fácil, sabia? Crer é só para filho de Deus. Crer é só para esse aqui, ó. Me responde. Você crê ou você não crê no seu milagre? Porque crer implica em estar com Jesus. É interessante porque aquele que crê, ele confessa. Aquele que confessa, ele é declarado um espírito com Cristo. Você crê ou você não crê? Sim ou não? Quem é você? Como você se encontra nessa manhã? Do que você está cheio? Do que você tem passado? Qual o teu nível de fé? Não nas pessoas, não nas circunstâncias, mas no teu Deus. Acaso há algo demasiadamente impossível para Deus? Será que a sua demanda Deus não resolve? Você sabia que todo mundo pode ter te rejeitado, mas ainda assim Jesus não te rejeitou, não te abandonou. Ele te amou tão intensamente que ele se entregou por você. Me responde. Você crê ou você não crê? Você vai ou você não vai? Quem vai ser o próximo a viver o milagre? Deixa eu contar para vocês essa manhã.
eu serei a próxima que viverei o milagre. Eu vou ser. Você vai ser o próximo que você vai viver o milagre. Mas para você viver um milagre, a primeira coisa que você precisa é crer. Esse povo, eles clamam, e na hora que eles clamam, o Senhor lhes será o socorro. Não duvide da capacidade de execução do Espírito Santo de Deus na sua vida. O Senhor, Ele é o teu pastor e nada te faltará. Nada te faltar é nada. Se você crê que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, aí você está pronto para começar a viver o milagre. Mas uma pessoa de ânimo dobre, que hoje crê, amanhã não crê, hoje crê, amanhã não crê, hoje crê, amanhã não crê, você pode até não acreditar em algumas pessoas, mas você precisa acreditar na obra do Espírito Santo, porque é ela quem vai te tirar do lugar onde você está e vai te fazer sentar em outro lugar e vai te conduzir a um outro nível de entendimento e vai fazer com que você viva um milagre sobrenatural. Feche seus olhos e vamos orar. Deixa eu só falar uma coisa antes. Comece a plantar coisas boas enquanto você está numa fase de provação. Comece a espalhar a boa obra. Comece a espalhar a boa obra. Sabe por quê? Porque na hora que você espalhar a boa obra, a mão de Deus não será encolhida sobre ti. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, me leva à sala do trono. Espírito Santo da verdade, nessa manhã nós queremos confessar Jesus. Nós queremos confessar que nós cremos. Acaso há algo demasiadamente impossível para Deus? Não. Espírito Santo da verdade, nos leve à sala do encontro, à tenda do encontro. Queremos marcar uma reunião contigo, Senhor, um bate-papo. Nós queremos sentir a tua presença. Nós queremos, Senhor, experimentar da tua graça e sermos testemunhas vivas diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te contar. Deus continua fazendo milagres e eles acontecem todos os dias. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na tua resposta. Enquanto você está aqui, Deus está fazendo na tua vida. Enquanto você está aqui, o Senhor está mudando a sua sorte. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar o devocional, que é meu, que é seu, mas é de Jesus. Por isso que ele é nosso. Um beijo, meu povo. Um dia abençoado para vocês e até amanhã.